Salve, salve galera! Wellington Soares, estamos iniciando mais um SimboraCast, esse nosso encontro semanal para a gente falar sobre literatura, cultura, arte, coisas que nos fazem bem, né? Principalmente nesses tempos de ódio, não é? E toda semana trazendo um convidado e uma convidada, né? Neste nosso SimboraCast desta semana, nós estamos trazendo um cara que vocês conhecem, né? Porque ele faz parte do cenário cultural do nosso estado. Jorge Mendes, vocês já ouviram falar desse nome, né? Economista, professor, compositor, olha lá, tá certo? Nós temos também que ele é o que? O curador artístico de toda a obra do nosso Torquato Neto, né? E um amigo aí de longas datas. Prazerzão recebê-lo aqui, Jorge Mendes. Prazer, professor Wellington Soares. É sempre uma honra e uma alegria poder falar das coisas que envolvem arte, literatura, cultura, que são as coisas que realmente nos aproximam e nos dão prazer. Exatamente, eu esqueci de falar que ele também é publicitário, publicitário dos bons, né? Ô Jorge, vamos começar por uma coisa próxima da gente. Nós nos encontramos agora recentemente no show, não é, da Patrícia Amaral com a Fernanda Takai cantando Torquato Neto. Você estava lá e eu te pergunto, você gostou do show? Wellington, eu gostei muito, porque percebi o cuidado e a profundidade com que a Patrícia procurou se ancorar na expressão do Torquato. A Patrícia é uma cantora mineira, radicada em São Paulo, que há muito tempo ela pesquisa, ela procura por Torquato Neto. Ela tem, eu diria, é quase uma veneração que ela sente hoje pela obra artística de Torquato Neto. É uma pesquisadora profunda, é uma cantora de muitas qualidades, muitas virtudes, e que cometeu um ato extremamente simbólico, eu creio. Por não. É o primeiro songbook da obra do Torquato, são 2 álbuns Que que ela maravilha. produziu, que ela pesquisou, que ela procurou apoios diferenciados para fazer um trabalho extremamente bonito. E o financiamento também, né? Ah, Correu sim, atrás também de correu, ela, financiamento, né? ela, ela fez com ajuda oficial, ela trabalhou para captar recursos, conseguiu viabilizar algo que nenhuma das cantoras no Brasil até então, né, veio a ousar, eu diria assim, reunir em 2 álbuns as canções das mais expressivas do Torquato e com uma característica muito interessante. Ela recriou as músicas. Não é simplesmente gravar, ela recriou, porque ela encontrou uma outra linguagem para mostrar Torquato Neto. Ela, Exatamente. ela, ela se vestiu de uma roupa que ela própria criou com grande inspiração no Torquato. É isso daí. Entretanto, eu Eu acho. assino embaixo, concordo plenamente com você. Estive presente ao show, fiquei encantado, fiquei encantado. Eu não a conhecia, foi intimação de Paulo José Cunha, seu primo, não é? É assim, Paulo. O Ed não deixa de assistir, tem a Patrícia Amaral, que ela é sensacional. E confirmei isso realmente, né? A gente vê que é uma artista de alto nível, que tem uma sensibilidade aguçada, que pesquisou, que trouxe coisas até mesmo desconhecidas, que nós não conhecíamos do Torquato Neto, né? E no final fui cumprimentá-la, eu e Lucila, né? Uma pessoa simpaticíssima, É dessas que maravilhosa. é dessas que se agarram com a gente e tem vontade de abraçar a gente. A Patrícia é um doce de pessoa. Ela realmente está certo, encanta, né? Ela é. Tomara que ela tenha gostado, né? Olha, E ela levou parceiros ali para o palco, né? O Roraima, o Tiago E, não é? levou os piauienses que ela conhecia, ela fez questão de que estivessem todos.
No outro dia, eu e ela circulamos pela cidade e ela sempre com interesse, com a busca de um aspecto diferente, uma novidade que ela pudesse aprender mais sobre a nossa cidade, sobre o Torquato. E ela ficou tão impressionada com Teresina, ela ficou, foi para ela tão bom, e eu diria, Patrícia, você parece que, além de tudo, você tem estrela. Sabe por quê? Porque você, que nunca veio ao Piauí, conseguiu lotar o 4 de Lotar setembro. foi muito bonito, ver o Lotar. teatro Teve lotado. uma plateia receptiva a Exatamente. você É, e que se permitiu estar com você de uma maneira muito aberta, é, porque a plateia participou, a plateia vibrou, a plateia aplaudiu, a plateia se envolveu com a Patrícia Amaral. E ela saiu daqui dizendo: eu adorei Teresina, eu gostei demais dessa cidade. Será quero que voltar. Quero voltar. Será que aconteceu alguma coisa diferente? Eu digo: moça, como é que você não conhece uma cidade e conseguiu lotar uma casa de espetáculos de Exatamente. 670 lugares? É isso É uma daí. coisa muito Não, importante. foi muito lindo. E agora eu te pergunto, o que é ser primo de Torquato Neto? O que é que representa isso para você, uma vez que Torquato, eu considero, vamos dizer, o artista piauiense, o poeta piauiense mais celebrado nacionalmente. Pesa muito ou é um prazer? Olha, Wellington, eu vou ser sincero com você. Esse negócio de ser primo do Torquato sempre foi um peso para mim. Um peso porque eu acho que ele é incomparável, né? Ele tem uma grandeza que a gente ninguém vai conseguir nem chegar perto do que ele representou e representa para a música e para a cultura, para a arte brasileira. E eu nunca gostei foi de ser porta-voz do Torquato Neto, porque diz assim: o Torquato morreu muito cedo, né, com 28 anos, construiu uma obra com 10 anos de atividade. E o que é que o Torquato pensava sobre isso ou sobre aquilo? E se o Torquato tivesse aqui, como é que seria uma coisa ou outra? Então, eu realmente esse papel eu não gosto. Nunca gostei. E Eu, cuidar do acervo dele, você bom, gosta? aí é uma outra questão. Aí essa é uma conversa que pode se estender longamente aqui para alguns programas que você queira fazer. Eu quero dizer primeiro que quando eu coloquei no ar o primeiro site torquatoneto.com.br, foi em 1998. Como eu fiz esse site? Quando o Torquato faleceu, eu tinha 14 anos de idade. O Torquato tinha 28, portanto, ele tinha o dobro da minha idade. Eu era um É, menino olhando para um parente, para alguém que tinha reconhecimento, que tinha uma certa fama, né? Era reconhecido, né? Especialmente do ponto de vista artístico, cultural. E eu passei a juntar as coisas do Torquato sem saber, sequer conseguia alcançar tudo aquilo que ele representa, que ele veio a representar e que eu pude estudar e vivenciar também. O Torquato operou em mim esse momento assim, de admiração e que me fez me envolver crescentemente com a expressão artística dele. Eu cresci ouvindo Torquato, procurando ler as coisas do Torquato, às vezes sem entender, procurando compreender o máximo que eu podia, né? E muito que eu consegui não foi da noite para o dia, não, porque realmente eu tinha uma memória muito pequena e uma memória de um menino, claro, de um menino. é claro. Mas essa minha aproximação, especialmente com a esposa do Torquato,
Ana Araújo. Maria, que se tornou uma amiga querida, que passou a realizar coisas em que eu sempre estava por perto. A Ana, de certa forma, a Ana me escolheu para estar próxima do Torquato. O Torquato é uma família enorme. Certo. Nós somos 44 primos, numa E- família do lado da nossa mãe, Certo. Marlene e Salomé. Certo. Né? Então, era uma família muito grande. É. O Paulo José Cunha, por exemplo, é 7 anos mais velho. Portanto, o Paulo, quando o Torquato faleceu, o Paulo tinha 21 anos, mas o Paulo teve uma convivência de amizade muito próxima com o Torquato. Né? Mas o Paulo não teve, vou chamar assim, o privilégio de estar mais próximo da Ana do que eu, que era um menino, terminei me tornando. Certo. Ela se ligou muito a mim. E isso fez com que ela, além de conversar sobre, ela tratava dos planos, dos projetos que ela tinha, das coisas que ela sabia sobre Torquato, ela sempre trazia para mim. Certo. Bom, outro ponto. O Tiago, o único filho que eles tiveram, ele próprio, Tiago, me escolheu como padrinho. Olha aí. E a Ana vibrou com essa história. Nós fizemos uma comemoração enorme por conta desse batizado, né, do Tiago. Todas essas coisas para dizer que a aproximação que nós tínhamos era muito grande. E a Ana, sabidamente, creio, na medida em que eu fui crescendo e ela foi me acompanhando, eu terminei morando no Rio, né, também próximo a ela, a Ana me alimentava de novidades. Ela publicava uma revista, ela mandava para mim um Ela exemplar. trabalhava numa editora, não é isso? Sim, a Ana era artista gráfica, né? Artista Certo. plástica. A Ana tinha um trabalho também muito, muito relevante nesse meio. A Ana foi, por exemplo, quem criou aqueles cabelos da Gal Costa. Olha. Aquela coisa, aquela estética da Gal foi a Ana que inspirou. A Ana era figurinista, a Ana trabalhava bem as roupas do tempo da Tropicália também. Então, ela tinha uma participação na vida do Torquato de uma forma muito intensa. A Ana tinha a mesma idade do Torquato. Portanto, quando ele morreu, a Ana também tinha 28 anos. Ela era uma jovem como ele era também, ainda um jovem. O tempo passa e cada vez eu me envolvo mais com as coisas de Torquato. Quando ela quis fazer um vinil, um poeta desfolha a bandeira, através do projeto Torquato Neto, que nesse tempo eu era o coordenador, né? Quem ela escolheu? George, me ajuda no Piauí, com como é que a gente pode fazer isso? E a gente conseguiu ajudar e saiu uma parceria da Secretaria de Cultura do Estado com a Rio Arte, que era a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Então, está lá um texto nosso, assinando o projeto junto com ela. Tá? E o tempo passou e a Ana sempre me teve aqui como uma referência. Alguém que ela gostava, que ela tinha identificações, identidades, né? E que ela gostava de estar perto. Né? Que maravilha, Quando então. eu resolvi fazer este site em 1998, torquatoneto.com.br, é o mesmo endereço que persiste até hoje. Ela nem disse que eu podia, nem disse que eu não podia. Ela simplesmente deixou que eu fizesse. E eu fiz com as coisas que eu tinha. Certo. E eu não tinha muita coisa. Eu tinha algumas imagens recolhidas de família, eu tinha textos, eu tinha discos, eu tinha as coisas publicadas do Torquato, que não era muita coisa. Muitas dessas coisas ainda entregues por ela própria. Mas eu coloquei no ar esse site e tempos depois ela
resolve fazer a edição do Torquatalha, do Engenho de Dentro, né, junto com o Paulo Roberto Pires, o jornalista, em 2 belos volumes publicados pela editora Rocco, que eu acredito que seja a melhor reunião sobre a obra do Torquato. O conjunto da obra do Torquato está reunido nessas 2 publicações, sob supervisão dela também. Certo. Quando ela fez isso, que eu pude ajudar também, né, de alguma maneira, inclusive fazendo lançamento em Teresina disso aí, ela, acho que acendeu alguma coisa nela, que ela disse assim, está na hora de passar essa bola para frente. E talvez, aí eu compreendo, né? Ela, como era muito jovem, passou a vida com esse propósito de levar, e eu diria até de proteger a obra do Torquato. Ela resolve que vai entregar as coisas do Torquato. Aí, em 2007, olha lá, quanto tempo depois, em 2007, ela me liga no final do ano e diz, você quer receber as coisas de Torquato? Eu pensei e disse para ela, olha, Ana, querer eu quero, mas se você confiar em mim, ou seja, se você não me colocar trancas, travas, certo. Se você não quiser me dirigir à distância, né? Então, se você acha que é bom encaminhar para o Piauí, para a terra dele, aquilo que restou do Torquato, que são os escritos dele, são os papéis dele, são as fotografias, os objetos poucos, né, que ainda existem, eu recebo sim. Passaram-se uns 20 dias e chegou em Teresina um caixote com um monte de coisa velha, amarrada, guardada, sem nenhuma orientação, sem nenhuma organização. Apenas eu sabia que era vindo de Ana Maria Silva de Araújo Duarte. Quando eu vou abrir esse caixote, bom, primeiro a convivência com a alergia, que eu tenho uma rinite alérgica pesada, para mexer em papéis dos anos 70, muito complicado. Eu descobri, nos meus estudos, muita coisa que ela não queria mostrar. Muita coisa que a curadoria, vamos chamar assim, a curadoria da Ana, de alguma maneira, rejeitava. E eu tinha um outro entendimento, eu tive um outro entendimento. O entendimento é o seguinte, quem sou eu para definir o que as pessoas devem e podem saber sobre Torquato Neto? É verdade. O artista evoluindo, o artista que escreve, que se expressa através das palavras, o poeta Torquato, estava guardado nesse caixote. Então, por exemplo, lá eu encontrei o único livro que o Torquato deixou preparado. Então vamos apresentar aqui para os nossos internautas. O Fato, né? e a Coisa. O Fato e a Coisa. Aí encontrei... Escrito ainda na adolescência, né? Não, O Fato e a Coisa, ele já tinha passado da adolescência. Da adolescência. Mas ele organizou, ele não publicou, certo. Mas ele organizou O Fato e a Coisa. Por não. Só que tinha muitos outros escritos que eu fui ler, eu fui compreender, se chamava Juvenilhas, os poemas da juventude do Torquato. Aí eu me perguntava, que direito tenho eu de dizer não para as pessoas que querem saber mais do Torquato? Que querem estudar o Torquato. querem estudar o Torquato. Por que que as pessoas não devem conhecer? E eu me recordo que o Ali Salomão era um dos arautos desse pensamento que dizia assim, o melhor de Torquato nós publicamos. Eu nunca quis trabalhar no melhor do Torquato. Eu queria sempre trabalhar o Torquato. E aí eu fui pesquisando, verificando que
o Torquato tinha muitos Torquatos que as pessoas precisavam conhecer. Muitas Por exemplo, facetas dele. eu né? abri sem querer uma Ah. página desse livro do Juvenílias. Sabe o que eu encontro aqui? Por não. Um poema que diz assim: definição. Teresina, ausência de uma presença, da mesma ausência. Só memória na memória, sempre viva. Só saudade, só distância, só vontade. E um ardor medonho no peito. Isso é de 23/8/1962. É um poema sobre Teresina, para Teresina, sentindo Teresina. Aí as pessoas, algumas pessoas menos avisadas ou interessadas em criar polêmica, dizem, o Torquato, em algum momento ele rejeitou Teresina porque Teresina o rejeitou. Isso não é verdade. Torquato foi um jovem em Teresina, um menino em Teresina que se tornou adulto fora de Teresina. De fora de Teresina. Fora Porque de Teresina. ele vai de Teresina para Salvador, não é isso? Para Salvador. E depois, de Salvador, Rio de Janeiro. Em 1965 é que ele chega no Rio. Depois do Rio, ele passa períodos curtos em São Paulo, retorna para o Rio, vai para o exterior. Mas ele nunca deixou de botar o pé em Teresina. E a sua obra também, né? De jeito nenhum. Tá entendendo? Eu cheguei a ouvir, você não vai acreditar isso daí. Que nós não podíamos considerar o Torquato piauiense, teresinense, porque ele não falava do Piauí, de Teresina. Eu digo, pelo amor de Deus, quando o sentimento não leu de um nada, poeta não conhece ser... a obra do Torquato, né? Quer dizer, quando o sentimento de um poeta pode ser territorializado, Exatamente. regionalizado. Eu só falo porque falo a Teresina, ou só falo porque falo ao Rio de Janeiro. Que ele gostava do Rio, com certeza. Mas que ele amava Salvador, também. com toda certeza. Ora. E que ele gostava de estar em São Paulo, nunca deixou de gostar. É isso daí. Então, o Torquato tinha nele um sentimento universal do mundo. Torquato não era só de Teresina. Torquato tem origem teresina. Ou seja, Piauí. era telúrico, era um poeta telúrico, mas um poeta ecumênico também. Falava da terra, mas falava também do mundo. Era um poeta universal. Deixa eu falar para vocês aí, meus internautas, que esse acervo a que se refere o Jorge Mendes, inicialmente ele mantinha esse acervo na agência dele, na agência de publicidade. E continua. A Plug continua. Mas ele destinou agora também para o Museu da Imagem do Som, lá no centro, onde funcionou a Câmara Municipal de Teresina. Tá uma coisa linda, linda, linda. Vocês precisam visitar, vocês precisam conhecer. E eu digo aqui, tá certo para vocês, já disse isso para ele, né? Nós temos um grande débito com Jorge Mendes, porque ele sempre cuidou com zelo, com carinho, com amor desse acervo do Torquato Neto. Não para si, ele sempre colocou à disposição. Eu digo isso porque sou testemunha. Desde o Salipe, passando pela Felipe, pela Balada Literária, quem vem de fora, eu faço questão de levar, tá certo, a Plug, e agora vou começar a levar para o MIS, não é? Tá certo? Para conhecer o acervo do Torquato Neto. Mas, meu querido, o nosso tempo aí está avançando. Me apresente os outros livros que você trouxe, que você publicou sobre o Torquato. Isso tudo é fruto do acervo. Nós resolvemos, pesquisando os rabiscos do Torquato, editar esse livro que chamamos Fragmentos Poéticos, a palavra... Levante mais um pouquinho aqui para cá. A palavra em construção. Lindo, lindo. Que é um livro de arte que mostra como o Torquato se envolvia com as palavras, como ele partia de uma palavra, de um fiapo, e saía um poema. Então, como ele envolvia um poema num outro poema. O Torquato escrevia compulsivamente. Eu até brinquei com a Ana, nesse tempo que discutíamos sobre o acervo, eu dizendo para ela, Ana,
Você não disse que tinha rasgado tudo que Torquato tinha deixado? Ela disse, umas coisas e tal. Não, Ana. Na verdade, você não queria era mostrar. Você não queria mostrar. Eu estou falando dessa maneira, com toda a liberdade que eu sempre tive com ela. A Ana já faleceu também. Tá? Exatamente. Ana já faleceu. Mas essa amizade, esse amor, esse querer bem, a gente sempre teve um com o outro. Então, não me importo de maneira nenhuma em revelar essas coisas todas. Bom, fizemos este livro, que é um livro editado em Teresina, impresso em Teresina, criado em Teresina, com as obras, com os escritos presentes no acervo do Torquato. E a última criação, também com um forte apelo dentro do acervo, é o Arte Inacabada. E para esse nós contamos com a ajuda da Universidade Federal do Piauí, que é muito bom, é muito importante que a gente Uma parceria, não foi com a foi uma editora, parceria né? com a EDUFP. EDUFP. Esse trabalho tem o seguinte propósito: como é que um cara, um artista, que morreu aos 28 anos, jovem, portanto, que construiu uma obra em apenas 10 anos, 10 anos. como é que essa obra se constituiu a ponto de passar a existir depois que ele morre? Porque o Torquato foi muito mais conhecido depois que foi embora. Começa que a própria academia se interessou por Torquato Neto, pela expressão artística de Torquato, e passou a pesquisar e a publicar sobre o Torquato Neto. É interessante porque ele não era cantor. Pois é. Ele era compositor, não é? Era um poeta, Era um poeta. letrista, desafinado, que não tocava um único instrumento, extremamente musical. Tudo no Torquato tem música e tudo no Torquato tem cinema. Exatamente. Mas o Torquato faz com que, ao desaparecer, a sua obra ganhe uma importância estupenda, extraordinária. Então, um só exemplo. Enquanto vivo, Torquato teve a possibilidade de editar e gravar 34 canções. Hoje, o cancioneiro do Torquato tem 98 canções. Então, muita coisa aconteceu depois que ele se foi. E essas coisas só aconteceram pela qualidade, pela potência da criação do Torquato. Exatamente, é isso daí, concordo plenamente. Isso é o que deve nos orgulhar, eu acho que enquanto piauienses. Nós temos no Piauí um dos ícones da cultura brasileira. Torquato é nosso porque foi nascido aqui, mas Torquato é do mundo, Torquato é do Brasil. Exatamente. E olha, é interessante vocês perceberem o seguinte, da contracultura. Porque o Torquato sempre fazia questão de destacar. Foi desafiando. Desafiando. O poeta tem que desafiar, tá certo? O coro dos contentes. Mas a título aí de informação, para quem não sabe ainda, Torquato e Ana tiveram como padrinho de casamento Gilberto Gil, não é isso, Jorge Mendes? Gilberto Gil. Tem foto, tá certo? Um registro fotográfico desse momento aí. Ô, Jorge, deixa eu te contar um fato que é muito interessante, porque na época eu era estudante de letras aqui da Federal. E Ana Araújo, junto com o Ali Salomão, organizaram um livro, tá certo? Juntando tudo que ele havia publicado, poesia, tá certo? A página lá da Geleia Total, né? A sua correspondência também, Os Últimos Dias de Paupéria, que foi publicado em 1973. Torquato falece em 72 e em 73 sai esse volume. Mas o livro veio a ser lançado aqui em Teresina em 82, se eu não me engano. Já a segunda edição. A segunda edição. Revista e ampliada. Revista ampliada em 1980, no Teatro 4 de Setembro. E teve uma cena que vocês não vão acreditar. Eu, estudante de letras na Federal, liso, o livro estava sendo lançado e vendido,
E eu pedi a palavra, sempre gaiado como sempre fui, e falei assim, olha, o livro está lindo, tá certo? É um colosso, uma maravilha, mas tem um problema, o livro está caro. E ali, o Ali Salomão, Eu estava lá. com a sua verve de sempre, camarada, o livro não está caro não, você é que é liso. Eu estava presente nesse dia no Teatro 4 de Setembro. Foi a primeira vez que nós fizemos o evento chamado Torquatalha. Foi a primeira edição da Torquatalha, foi exatamente nos 10 anos de falecimento dele, aqui no Teatro 4 de Setembro, quando aqui estiveram o poeta Antônio Cícero, o poeta Cacaso. Cacaso, Benedito Nunes, o Ali Salomão, Oscar Ramos, e eles todos ficaram hospedados comigo, ficaram hospedados na casa dos meus pais. E foi uma grande curtição esses dias todos aqui, de muita efervescência, de muita brincadeira, de muita lembrança e de muita criação também. Foi muito bom. Com certeza. Eu quero finalizar o nosso SimboraCast com o George Mendes, de certo modo, fazendo aqui uma provocação das boas. Lá no lançamento desse livro, Os Últimos Dias de Paupéria, surgiu uma discussão que Torquato Neto só se tornou o que veio a se tornar porque deixou a província e foi para o Rio de Janeiro. Você tem essa mesma opinião? E hoje essa coisa está mudada? Olha, é muito maniqueísmo esse tipo de raciocínio, de pensamento. A vida é tão diferente dessas caixinhas que a gente quer colocar. Será que o Torquato foi o que foi porque não foi de Teresina o tempo todo? Porque saiu daqui para se expressar no Rio de Janeiro? Olha, o centro cultural do país não era Teresina. O centro cultural do país era o Rio de Janeiro. O centro, Salvador, para onde ele quis ir no primeiro momento, que era o possível para ele ir, pela idade que ele tinha, né? Também não era o sonho da vida dele. Mas o Torquato não quis ficar nem só no Rio. O Torquato foi para o exterior. Cidadão do O mundo. Torquato foi buscar outros caminhos. O Torquato só queria mais ou menos pouco. Queria mais ou menos muito. E assim foi que aconteceu. É Não tem isso essa aí. história, não. Beleza. E olha, eu lembro também a vocês que em 2017, quando a Balada Literária, que é um evento cultural organizado em São Paulo pelo intrépido Marcelino Freire, resolveu homenageá-lo, tá certo? Nós começamos aqui por Teresina. Foi quando o Marcelino me convidou para ser o curador da balada em Teresina e fizemos uma bela homenagem, Jorge, infelizmente o nosso tempo esgotou, você viu que passou rapidinho aí, mas você vai voltar outras vezes aqui para a gente, que é finito, né? Esgotável, inesgotável falar sobre o nosso Anjo Turco, o nosso Torquato Neto, né? Nós não falamos nem de Cajuína, rapaz. Pois é, tá faltando Dessa música tanta coisa. Cajuína, do Caetano Veloso. Eu deixo com você as considerações finais. Bom, muito obrigado primeiro por esse bate-papo vespertino tão gostoso, tão descontraído, sobre um tema que me é muito caro e é muito importante na minha vida e que eu acho que é importante também para a vida de muitas pessoas. Falar de Torquato sempre me dá prazer. Todas as vezes que eu puder estar com Torquato e dividindo essas memórias com alguém, eu farei com toda alegria. Muito obrigado pelo convite e se chamar eu venho de novo. Beleza, simbora, né? Simbora, Simbora. vamos pra frente.